Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Já que você está de pé, você abre a sua Bíblia em Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1. Amém? Todo mundo achou? Neemias 1, versículo 1 diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, na fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei-me por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pode se assentar. Eu quero agradecer primeiramente a Jesus, dar honra e glória a Ele por estar aqui e ter essa oportunidade de ministrar a palavra dEle, que é poder. E eu quero glorificar a Deus pela vida dos meus pastores, presidentes, a pastora Sumara, pastor Rony, os demais pastores, os missionários, diáconos, e você que veio aqui nessa noite, pessoal do louvor. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falará no seu coração assim como falou no meu. E eu creio que a palavra de Deus, ela é poder. E você sairá daqui hoje transformado pela palavra de Deus. É ela que transforma vidas. É ela que te dá vida. Ela é tudo para nós. Amém? Eu quero falar deste homem, Neemias, que em hebraico o nome dele quer dizer Nehemiah ou Nehemiah, que significa o nome de Neemias, aquele que Deus consola, confortado por Deus. Este é o significado do nome de Neemias, consolo, confortador. E eu gostaria que você fizesse algo para mim. Você olha para o seu irmão aí, olha para o seu irmão. Você já olhou para o seu irmão hoje? Fala para ele assim: você pode ser a resposta que muita gente precisa. Diz mais uma vez: você pode ser a resposta que muita gente precisa. Eu quero falar desse homem Neemias, um homem que Deus levantou, um homem que Deus levantou para ser a resposta para o povo judeu, numa época terrível que eles estavam enfrentando em Jerusalém. Um homem que Deus levantou para mudar a vida daquelas pessoas. Neemias, nós vamos ver mais para frente, provavelmente de acordo com os estudiosos, ele nasceu num cativeiro. Nasceu na Babilônia. Mas esse homem Neemias, independente de onde ele nasceu, independente da cultura que era politeísta, independente dos deuses que eles adoravam, Neemias não deixou se contaminar naquele lugar. Neemias tinha o caráter formado. Neemias era um homem que o Senhor olhou e achou graça na vida dele. Este homem que foi copeiro do rei. Este homem que talvez assumiu
uma das maiores posições naquela época. Por que copeiro do rei? Copeiro do rei não era para qualquer um não, irmão. Copeiro do rei era a pessoa que provava o vinho, que provava o alimento antes do rei comer. Um homem que estava direcionado a cuidar da saúde do rei. Um homem onde o rei tinha total confiança. Mais para frente você vai ver. Um homem que o rei confiava totalmente. Onde a política daquela época era normal os reis, pela oposição, morrerem envenenados. Isso era normal. Então Neemias era responsável por isso. Ele tinha esse cargo entre vários copeiros. E o rei, dá para ver no decorrer da história, o quanto Neemias era importante para o rei. O quanto Neemias era importante ali na fortaleza. Mas antes, eu quero falar um pouco do contexto histórico. O que levou esse povo a estar nessa situação? A Bíblia vai dizer, de acordo com os estudos, o reino do norte era formado pelas 10 tribos. Se chamava Efraim. E no reino do norte houve mais ou menos 19 reis. Eles fizeram tudo errado. Eles não praticavam a lei. Eles se deram à idolatria, adorando outros deuses. Se deram à apostasia. Não queriam saber de Deus e fez tudo que desagradava o Senhor. E Deus os entregou na mão da Síria. Levaram eles cativos. E de lá, nunca mais saíram. Então havia o reino do sul, formado pelo Judá e Benjamim. Judá e Benjamim tiveram 20 reis. Alguns serviam a Deus, outros não. E vivia naquele alto e baixo, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E Deus os entregou na mão da Babilônia. E lá eles permaneceram cativos por 70 anos. Estamos numa campanha que fala em Deuteronômio 28. Se obedecermos à voz do Senhor, todas essas bênçãos nós conquistaremos. Mas é se obedecer à voz do Senhor. Se nós não obedecermos à voz do Senhor, é impossível conquistarmos alguma coisa. Porque Deus, Ele não quebra os seus princípios. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele cumpre com aquilo que Ele fala. E se Ele decreta, está decretado. Saul quebrou princípios. Ah, Senhor, mas Samuel demorou. Então eu fui lá e sacrifiquei. Saul, não quebre os princípios. Deus, Ele não quebra princípios. E a desobediência gera cativeiro. A desobediência gera cativeiro. Então esse povo fica cativo. Esse povo se torna cativo. Então Deus, no livro de Esdras, no começo do livro de Esdras, Deus, pela misericórdia dele, pela fidelidade dele, Deus vai falar então com a forma, Deus vai agir em favor do povo, usando o rei Ciro, o rei da Pérsia, para fazer com que cumprisse a palavra que tinha dito pelo profeta Jeremias, para cumprir a palavra. Ele vai arrumar uma forma e fala para o rei Ciro. E o rei Ciro então vai falar, dá uma ordem, tipo um pregão na época, para que voltassem os judeus para construir o templo em Jerusalém. O templo do Deus deles. Olha que Deus tremendo. Então ele vai e chama Esdras.
E nisso houve 3 voltas. A primeira volta, Zorobabel. A segunda, Esdras. E a última, Neemias. Só que quando Zorobabel volta, e Zorobabel tenta construir o templo, os samaritanos ouvem aquilo e chegam e querem se unir a eles. E diz para eles: o seu Deus é o nosso Deus, nós vamos adorar junto com vocês. Deixa a gente se unir a vocês. E o Zorobabel diz não, mas os judeus dizem não. Sabe o que eles fazem? Eles conspiram contra, escrevem uma carta para o rei e diz: esse povo vai conspirar contra ti, rei. Não vão pagar impostos, não vão pagar tributo. Então o rei decreta uma lei: pare as obras. O que eu quero dizer com isso? Para você entender o que esse homem Neemias, a coragem que esse homem teve que ter para ir contra um decreto que já tinha sido dado pelo rei, para que não construísse, para que parassem a obra. Neemias, apesar de tudo, de estar num conforto na fortaleza de Suzã, tranquilo, ele quis, ele teve a coragem, ele pensou em alguém. Porque em 1 Coríntios 10, 24 diz assim: ninguém busque o proveito do próprio, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um busque o que é do outro. Então o capítulo de Neemias começa assim: no ano de Quisleu, eu estudei, no ano de dezembro, o ano de Quisleu, eu estava na fortaleza de Suzã, veio Hanani com alguns dos meus irmãos de Judá, e eu perguntei como é que estava o povo que restou do cativeiro lá em Jerusalém. E então Hanani falou para Neemias: olha, se encontra numa grande miséria, os muros estão caídos, as portas estão queimadas, há uma miséria terrível. É assim que se encontra Jerusalém. Então a Bíblia vai dizer que Neemias, ele se assenta, ele chora, ele lamenta por alguns dias, e ele jejua e ele ora. E o que podemos aprender com Neemias nessa noite? O que eu e você podemos aprender com esse Neemias? Neemias foi um homem que ele perguntou. Neemias é um homem que interessa. Neemias foi um cara que se importava. Um homem que se importa. Um homem que, independente de onde ele estava no bem bom. Ele estava na fortaleza em Suzã. Mas ele se importava com o seu irmão. Neemias preocupava. Então, quando eu vejo Neemias sentado, eu quero conjecturar a mente de Neemias. Neemias, mas por que você está se importando com o seu irmão? Neemias, você nem nasceu lá. Nem nascer lá você nasceu, Neemias. Por que você está importando com eles? Por que você está importando com o próximo, Neemias? E Neemias, ao mesmo tempo ali, o coração dele ardia. E o que ele queria não era apenas voltar. O que ele queria era construir o templo do Senhor.
O que ele queria, o desejo maior de Neemias, era restaurar a adoração daquela época. Então Neemias se importa. Neemias faz perguntas. E mais na frente, nós vamos ver Neemias chorando. Aí você pergunta: Neemias, por que que você chora pelo problema do seu irmão? Nós vivemos num tempo onde o egocentrismo, a individualidade tem tomado conta. Onde as pessoas não choram mais pelos irmãos. Onde as pessoas olham muito para elas. Não me importa os outros. O que importa sou eu. Se eu estou bem, não me importa. Se a minha casa está bem, não me importa. Neemias, ele não foi esse homem. Neemias, ele chorou. Eu quero dar um exemplo aqui, bem recente. Quando o Trump ganhou, muitas das vezes, nós fazemos piadas e brincadeiras com a dor dos outros. Eu vi muitas piadas na internet, no Facebook, em questão de vai mandar, o avião vai estar lotado para chegar em Valadares. E muitas pessoas brincando com coisa séria, mas esquecem que cada um tem a sua família. Esquece que cada um tem o seu objetivo. Esquece que cada um, independente de quem seja, se não estiver preparado, vai sofrer muito. Vai ter uma decepção muito grande. E hoje, nós esquecemos disso. Ao invés de orarmos, ao invés de unirmos, ao invés de chorar pelos nossos irmãos. Independente de você ter o papel ou não, são nossos irmãos. Nós não fazemos isso. Nós brincamos. E Neemias, ele chorou. Neemias não era um homem egoísta. Neemias não era dessa classe. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros, e ao próximo como a ti mesmo. Carregai as cargas uns dos outros. Aí a gente fala assim: mas não merece? Fulano de tal não merece? Já pensou se Neemias pensasse? Esse povo não merece não, quer saber? Tá nessa, porque vão virar as costas para Deus. É bem merecido o que essa pessoa está passando. É bem merecido, eu não vou ajudar. É bem merecido. E eu te pergunto: quem sou eu? E quem é você? Para dizer quem merece e quem não merece. A maioria das vezes, passamos mais tempo sendo juiz do que irmãos. Enquanto Deus está no céu e diz: ei, o juiz eu sou, advogado também. Mas sejam irmãos. Sejam irmãos. E nós paramos com isso. Ficamos mais medindo. Ficamos mais medindo as pessoas do que fazer algo por elas. E Neemias, ele não mediu. Neemias, ele fez. Então Neemias, depois de chorar, depois de sentar, ele vai lamentar. E eu fui estudar o que é lamento. Lamento é uma angústia na alma que a pessoa sente, terrível. Uma aflição que consome as forças dessa pessoa. Neemias sentiu isso pelo povo. Neemias sentiu isso pelo povo. Quanto tempo você não sente isso pelo seu irmão? Neemias tinha algo que se chama de empatia. Empatia é você sentir na pele o que seu irmão está sentindo.
Neemias sentiu isso tão forte, que quando você for ler o livro de Neemias, você vai ver a preocupação dele, como é que seria chegar diante do rei. Porque ele não conseguia conter a tristeza no coração dele. Porque ainda que ele não tivesse nascido de acordo com os estudos, mas o povo dele, os pais deles tinham morrido naquele lugar. E era o povo dele, o povo de Deus. Como que seria os vizinhos? Naquela época todas as cidades eram protegidas por muros. Como seriam os vizinhos olhar para Jerusalém? Não tinha proteção nenhuma. Olhar para aquele povo e dizer: olha lá o povo de Deus. É esse que é o povo de Deus? Fora a miséria, em cima dos escombros. Olha a miséria que aquele povo estava vivendo. Neemias lamentou, ele chorou, ele se angustiou por vários dias. Aquela notícia abalou Neemias. Aquela notícia moveu o coração de Neemias. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Por isso que eu te pedi para virar para o seu irmão e dizer: você pode ser a resposta. Porque é você que Deus conta para mudar. É você que Deus conta para mudar o seu amigo do lado. É com você que Deus conta para mudar a sua vida. É com você que Deus conta para mudar a sua casa. É com você que Deus conta para mudar a sua escola. É com você que Deus conta para mudar uma cidade. É com você que Deus conta para mudar um bairro. É com você que Deus conta para mudar Massachusetts. É com você que Deus conta para mudar o mundo. E Deus só espera você. Um dia eu ouvi uma pregação de um pregador e eu falei: é verdade. Ele falou: por que nós somos tão hipócritas? Quando a gente vê um pedinte, a gente passa e fala: Deus, abençoa ele, Jesus. Oh Deus, abençoa ele. Abençoa, Jesus. Dê a solução. Usa alguém, Jesus, para abençoar. E você que está fazendo aquela oração? Deus quer usar você. Deus quer usar você. O Senhor quer usar a mim e a você para fazer algo para as pessoas. Ele conta comigo e com você, assim como Ele encontrou Neemias. Mas Neemias, ele não fica só sentado. Ele não fica só chorando. Ele não fica só lamentando. Aqui está o segredo. Neemias se levanta. E Neemias, ele ora e jejuma diante do Deus dos céus. Você pode até chorar por um tempo. Você pode até lamentar por um tempo. Mas você tem que se levantar. E você está aqui. 12 elos de clamor. Você está clamando por algo. Neemias então, ele se levanta e ora. Ele se levanta e começa a interceder. E do mês de Quisleu ao mês de Nisan, foram 4 meses. 4 meses que Neemias persistiu orando, que Neemias persistiu clamando, porque foi depois dos 4 meses que ele teve o primeiro sinal, a resposta chegou. Aí eu te pergunto, você ora um dia, jejum um dia, jejum 2 dias, 3 dias, uma semana, aí você está, no primeiro dia você está fogo puro, segundo dia, irmão, glória, terceiro dia, glória, quarto dia, quinto dia, nem vou mais no culto. Neemias não desistiu, Neemias persistiu. Jesus, uma certa época, estava contando uma parábola
dos amigos. Ele dizia assim: tinha um amigo que chegou uma pessoa na casa dele, era muito tarde, praticamente meia-noite. E esse amigo foi até a casa do outro amigo e tocou a porta. Precisava de 3 pães para alimentar o amigo que tinha chegado. E o amigo falou assim: olha, ele falou assim: já estou deitado, as crianças deitadas, eu não vou levantar. Ele falou assim: ainda que o amigo não levantasse, ainda que ele não quisesse levantar, por ser amigo, ainda que ele não quisesse levantar, ele levantaria, por causa que o amigo estava importunando ele. Ele levantaria, por causa que aquele amigo estava importunando ele. Sabe o que é isso? Persistência. Persistência. Quando Jesus fala daquele juiz iníquo, que a viúva, que aquela mulher ali pedia, que ele não adorava a Deus. Aquele juiz, ele não adorava, ele não conhecia Deus. Que aquela mulher insistia, ele deu a vitória e falou: não que ele está se comparando ao juiz iníquo. Ele falando: se aquele juiz que é iníquo faz alguma coisa, ainda mais eu que sou Deus. Deus é Deus demais na conta. Deus é Deus. Muitas das vezes quem desiste sou eu e você. Porque tudo que você pede, crendo, você recebe. Ele chama a gente de mal, irmãos. Ele nos chama de maus. Se vós que sois maus, sabei dar coisas boas. Imagina uma criança, o seu filho, quando ele te pede alguma coisa, você fala: agora não, agora não. Aí ele volta: pai, agora não. Pai, agora não. Pai, ok. Você venceu, eu vou te dar. Então Neemias, ele não desistiu. Ele persistiu. E a resposta chega para Neemias. Neemias ora ao Senhor. A oração de Neemias está aqui nesse livro. E a oração dele, ele confessa os pecados do povo. Ele se ajunta, ele se iguala. Ele se arrepende. Ele se humilha. Pensa num homem. Foi Neemias. Humilde. Humilde. Ele se humilha. E sabe o que acontece? Ele fala: faz com que eu ache graças aos olhos do rei. E o maior medo de Neemias era chegar e o rei ver que ele estava triste. E ele pediu isso para Deus. Porque Deus, quando você pede algo a Ele, Ele vai usar pessoas na terra. A resposta vai vir da terra. E muitas das vezes você fica: Deus, 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 achando que vai aparecer um anjo na sua frente. E a pessoa está lá. A pessoa está na sua frente. A pessoa está indo em encontro a você e você está lá. Deus, meu filho, mas eu estou enviando. Eu estou enviando. E Neemias precisava dessa resposta. E foi quando Neemias diante do rei, o rei percebe. Neemias sempre alegre, sempre feliz. O rei percebe e pergunta a Neemias. E Neemias, interessante. Neemias, quando o rei pergunta a ele alguma coisa, ele fala: como pode estar eu feliz,
majestade, né? Tu que és a majestade. Como posso estar eu feliz em saber que a cidade do sepulcro dos meus pais se encontra nessa situação? Aí, o rei vira para Neemias, porque Deus já está trabalhando, e faz assim: o que eu posso fazer? Neemias, outro segredo de Neemias para nós. Você acha que ele já vai falando? Eu preciso disso. Ele primeiro ora. Senhor, o que eu devo falar? O que eu devo pedir? Todo o tempo do livro de Neemias, você vai ver um homem líder pedindo a orientação do Senhor para tudo que ele fosse fazer. Independente da hora da vitória. Tem gente que esquece de Deus. Neemias não. Neemias sempre consultando o Senhor e dizendo: para onde eu devo ir? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? E Deus instruindo Neemias. E a Bíblia vai nos dizer que o rei concede tudo para Neemias. O rei concede tudo e muito mais para Neemias. Sabe por quê? Porque um dia ele decidiu a pensar no próximo. Porque ele decidiu a se colocar por ter ouvido algo que estava acontecendo com seu irmão. Agora eu te faço uma pergunta. Quer que Deus mude a sua vida? Você quer sair de onde você está, desse patamar? Neemias podia ser apenas o copeiro do rei, mas ele se tornou um nome. Todos os homens da Bíblia que decidiram a lutar, que decidiram a orar pelo próximo, eles saíram do anonimato. Neemias era apenas o copeiro, depois se tornou primeiro-ministro. Sabe por quê? Porque ele resolveu aceitar o chamado de Deus na vida dele. Ele resolveu a fazer algo para Deus. Então, eu quero dizer para você, muitas das vezes, a palavra de Deus diz lá em Tiago, a gente pede e não recebe. Sabe por quê? Porque pede para gastar com nossos próprios deleites. Deus é coletivo. Deus, Ele não te dá nada só para você. E isso nós temos que entender. Deus, Ele te dá para você usufruir, mas também para você abençoar. Deus, Ele não te chama para ser uma represa. O que é uma represa, missionária? Você só fica ali, tudo é meu, tudo é meu, tudo meu. Você está orando: ai Senhor, eu quero. Aí Deus te dá. Aí você fica igual aquelas criancinhas, quando não dou. Aí Deus olha para você assim, né? Olha para você lá de cima. Ah, é? Você é assim então? Você não gosta de dividir nada não? Você quer só para você então? Perdeu. Como diz os meninos, perdeu o playboy. Perdeu. Porque Deus, Ele não nos criou para a gente ser represa, para ficar só armazenando bênção. Não. Deus te criou para ser um rio. Deus te criou para ser um rio. A palavra de Deus diz assim, em João 7,38. Aquele que crê em mim, assim como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus quer fazer de você um rio. Deus quer que você flua. Deus quer que você transborde. Deus quer fazer de você celeiro de bênçãos.
Deus não quer só te abençoar para você ficar só para você. Deus quer fazer de você um rio. Deus quer fazer de você uma fonte, onde seja a resposta para as pessoas. Que você seja como Neemias ao ouvir o problema de alguém. Que você seja como Neemias em saber a situação de uma pessoa. Que você seja essa pessoa. Que você seja essa pessoa que se coloca na brecha para que Deus cumpra o propósito na sua vida. E Neemias então saiu dali com tudo. E até com alguns guardas o rei mandou para escoltar a vida de Neemias. Um copeiro apenas. Se levante. Eu quero que você se levante. E eu tenho uma pergunta para te falar, para te fazer nessa noite. Você quer ser uma represa ou você quer ser um rei?